Nunca estamos tão indefesos contra o sofrimento quanto quando amamos. Esta profunda observação de Sigmund Freud encapsula uma verdade fundamental sobre a vulnerabilidade humana que experimentamos quando nós entregamos emocionalmente a outra pessoa. O amor, em toda sua complexidade e beleza, também nos expõe às mais profundas feridas psicológicas que podemos sofrer. Segundo a interpretação das teorias freudianas apresentada no texto, a mulher não almeja simplesmente a paz e a harmonia nas relações. Ela anseia por tensão, por uma dinâmica que desafie seus instintos mais primitivos e inconscientes. Freud, com sua perspicácia psicanalítica sem precedentes, identificou este fenômeno muito antes de nossa era contemporânea. Ele observou que sob cada sorriso polido e cada abraço gentil reside uma fome não necessariamente por amor incondicional, mas por conflito psicológico, por uma forma de submissão que só pode existir na presença de uma força que a transcende, por uma gravidade psicológica que a atrai para órbitas complexas de desejo e resistência. Se você, como homem, não compreende esta dinâmica psicológica fundamental, se ainda acredita ingenuamente que demonstrações superficiais de afeto, como flores, palavras reconfortantes e consistência comportamental, serão suficientes para assegurar a lealdade emocional feminina, então, de acordo com esta interpretação freudiana, você já se encontra em posição de desvantagem no jogo das relações amorosas, porque Freud expôs aquilo que muitos homens modernos ainda se recusam a aceitar. O desejo feminino, em sua essência mais primitiva, não é atraído pela segurança e previsibilidade. Pelo contrário, é magneticamente atraído pelo perigo representado por aquele que não demonstra a necessidade dela para sua completude existencial. Esta não é uma observação nascida de insulto ou amargura contra as mulheres. Não se trata de misoginia disfarçada de psicologia. É uma análise da anatomia psicológica humana. É a psicologia evolutiva manifestada em osso e sangue, transmitida através de gerações e inscrita no inconsciente coletivo. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, o homem que ousou desmascarar os mecanismos do inconsciente humano quando a sociedade vitoriana preferia manter tais questões encobertas, dedicou grande parte de sua vida profissional a uma questão fundamental: o que realmente deseja uma mulher? Pergunta que ele mesmo reconheceu como enigmática. E após décadas de atento trabalho clínico, escutando esposas, amantes, filhas e sedutoras em seu divã psicanalítico, ele nos ofereceu talvez a resposta mais perturbadora possível para a mentalidade moderna. Nem mesmo ela sabe completamente o que deseja no nível consciente. Entretanto, seu corpo sabe, seu instinto sabe, seu inconsciente, forjado através de milhões de anos de evolução e seleção natural, reconhece os sinais de valor biológico e psicológico muito antes que sua mente consciente possa articular tais preferências. Freud acreditava que o desejo humano, especialmente nas mulheres, não era governado primariamente pela racionalidade, pela moralidade ou pelas convenções sociais contemporâneas. Era, em sua essência, primitivo, fluido e perturbadoramente real. Um vestígio de nossa ancestralidade evolutiva que persiste apesar das camadas de civilização que tentamos impor sobre nossos impulsos mais básicos. Ele descreveu a sexualidade feminina metaforicamente como um continente negro, inexplorado, imprevisível e violentamente suprimido por séculos de civilização polida e expectativas sociais restritivas. E nesta supressão histórica, Freud descobriu algo profundamente inquietante para a sensibilidade moderna. Aquilo que as mulheres afirmam conscientemente desejar e aquilo a que respondem fisiológica e emocionalmente frequentemente não são a mesma coisa. Um fenômeno que a psicologia moderna chama de incongruência entre preferências declaradas e reveladas. Vemos este padrão manifestar-se repetidamente nas dinâmicas relacionais contemporâneas. Ela verbaliza que deseja um homem gentil e atencioso, mas inexplicavelmente responde com entusiasmo às mensagens daquele que desapareceu por dias sem explicação.
Ela afirma valorizar um parceiro que a escute atentamente, mas se torna obsessivamente atraída por aquele que a faz sentir-se invisível, que mantém certa distância emocional. Ela declara buscar estabilidade e segurança, mas seu coração acelera involuntariamente na presença daquele que vive na fronteira do caos e da imprevisibilidade. Por que este aparente paradoxo? Porque Freud compreendeu que o desejo feminino, em sua dimensão inconsciente, não é fundamentado primariamente na lógica racional do conforto imediato. É estruturado em torno da falta, da ausência, da impossibilidade de possuir completamente o objeto de desejo. Trata-se de uma busca incessante por aquilo que não pode ser totalmente possuído ou controlado. Uma dinâmica que transcende o simples relacionamento interpessoal e alcança dimensões quase metafísicas do desejo humano. E o homem que oferece tudo abertamente, ansiosamente, emocionalmente, que não impõe resistência à absorção completa, paradoxalmente deixa de ser um mistério a ser desvendado. Torna-se previsível, sem camadas a serem exploradas. Torna-se entediante em sua transparência total. Torna-se, na economia psicológica do desejo, dispensável, não porque seja inadequado como pessoa, mas porque falhou em manter a tensão necessária para sustentar o desejo. Freud denominou este fenômeno psicológico de compulsão à repetição, um mecanismo inconsciente pelo qual somos atraídos não àquilo que nos cura e proporciona conforto imediato, mas àquilo que reativa nossas feridas mais profundas, aquilo que ressoa com padrões relacionais estabelecidos em nossa primeira infância. E as mulheres, moldadas por pressões evolutivas de testar, selecionar e sobreviver em ambientes hostis ao longo de centenas de milhares de anos de evolução humana, são frequentemente atraídas em nível inconsciente a homens que ativam conflito emocional, não por malícia ou masoquismo, mas por um instinto profundo de avaliação de valor. Isto ocorre porque é precisamente neste conflito, quando você como homem retém validação imediata, quando resiste à atração gravitacional dela, quando permanece centrado em seu propósito individual além da relação, que ela experimenta a eletricidade da incerteza. E nesta incerteza, paradoxalmente, ela sente a atração mais intensa, um fenômeno que a neurociência moderna confirma através da observação da liberação de dopamina em resposta à recompensa intermitente, muito mais poderosa que a recompensa constante e previsível. Mas ninguém compartilhou esta dinâmica complexa com você durante sua formação como homem moderno. Pelo contrário, você foi ensinado a ser constantemente disponível, emocionalmente vulnerável, sem discernimento de contexto, a expor sua alma em mensagens de texto intermináveis e esperar que ela respeitasse sua honestidade desmedida. E ainda assim, você assistiu perplexo enquanto ela perdia interesse gradualmente, cruelmente, sem explicação aparente que fizesse sentido dentro do paradigma relacional que você havia absorvido. Você concluiu que havia algo fundamentalmente errado com você como homem. Mas Freud argumentaria, não. Algo está errado com o que você foi ensinado a acreditar sobre a natureza feminina e sobre as dinâmicas do desejo humano. Freud escreveu que a repressão é a pedra angular da civilização, especialmente a repressão sexual dos instintos mais primitivos. Entretanto, a repressão não elimina o desejo, apenas o distorce, o transforma, o direciona para manifestações alternativas. Ela o conduz para o subterrâneo da psique, onde continua a exercer influência sobre o comportamento consciente. E nas mulheres, cujos papéis foram historicamente vinculados à modéstia, família e submissão por séculos de condicionamento cultural, essa distorção criou uma vida dupla psicológica. Uma consciente, polida, nutridora, alinhada com as expectativas sociais, e outra inconsciente, selvagem, indomada, atraída precisamente pelas qualidades que a sociedade dizia que deveria evitar. Um conflito interno que cria tensão psicológica constante. Esta é a razão pela qual a fantasia universal do homem mau, do rebelde, do outsider, nunca morre no imaginário feminino,
atravessando culturas e épocas, porque ele representa algo arquetípico e ancestral. Um homem que não pode ser domesticado completamente. Um homem que se recusa a implorar por aprovação. Um homem cuja alma não está à venda por aceitação social ou validação externa. Um homem que representa o equilíbrio perfeito entre proteção e perigo, suficientemente confiável para proporcionar segurança, mas suficientemente imprevisível para manter o interesse. Você certamente testemunhou esta dinâmica em sua própria experiência relacional. Você ofereceu tudo: atenção ilimitada, disponibilidade constante, suporte emocional incondicional, exposição pública do relacionamento, vulnerabilidade emocional completa. E ainda assim, paradoxalmente, isso não foi suficiente para manter o desejo vivo. Você atendeu todas as ligações imediatamente. Você a buscou quando ela chamou. Você a exibiu orgulhosamente em suas redes sociais. Compartilhou seus medos mais profundos sem filtro. E mesmo assim, ela se afastou, tornando-se fria, entediada, não impressionada com sua devoção. Por quê? Porque, segundo esta interpretação freudiana, ela não ansiava primariamente por sua abertura emocional indiscriminada. Ela desejava seu centro, seu núcleo inabalável. Ela queria experimentar aquela parte de você que permanece intocada por suas oscilações de humor e tempestades emocionais. A parte de você que não é abalada por seu silêncio, que não entra em pânico quando ela se afasta temporariamente. Ela queria sentir sua força não através de proteção constante, mas através de uma forma refinada de indiferença. Não a indiferença cruel do abandono, mas a indiferença nobre de quem possui um propósito além da relação. Freud escreveu que a anatomia é destino, uma frase frequentemente mal interpretada nas últimas décadas pelos críticos superficiais de seu trabalho. Ele não queria dizer com isso que a biologia determina absolutamente todos os aspectos da existência humana em um determinismo rígido. Ele observava que estruturas profundas, instintos sexuais, impulsos reprodutivos, mecanismos primitivos de seleção, moldam fundamentalmente o que desejamos antes mesmo que possamos articular conscientemente tais desejos. São forças que operam abaixo do limiar da consciência, influenciando nossas escolhas aparentemente racionais. E para as mulheres, esse desejo primitivo raramente é politicamente correto, segundo os padrões contemporâneos. Não é sanitizado pela linguagem moderna da igualdade absoluta. Não corresponde aos romances idealizados da cultura pop. É algo mais primitivo, mais visceral, mais autêntico em sua complexidade contraditória. E o homem que compreende isso, não apenas intelectualmente como conceito abstrato, mas incorpora esta compreensão em sua postura física, em sua presença psicológica, em seus silêncios eloquentes. Este homem torna-se inesquecível, gravado na memória emocional feminina. Mas você, como muitos homens modernos, foi condicionado a temer seu próprio núcleo masculino, a suavizá-lo excessivamente, a embotá-lo em nome de uma segurança emocional que acaba por minar o próprio desejo que pretendia cultivar. E agora vive em uma confusão existencial profunda, um paradoxo relacional sem solução aparente dentro do paradigma que absorveu. Você se pergunta incessantemente por que ela parte quando você oferece tudo, por que ela o testa constantemente, por que ela argumenta sem razão aparente, provoca conflitos desnecessários, afasta-se precisamente nos momentos de maior intimidade. A resposta paradoxal, segundo esta leitura freudiana, é que ela não anseia primariamente pela harmonia absoluta que anula a atenção necessária ao desejo. Ela anseia por sua recusa em ser quebrado psicologicamente, por sua capacidade de manter-se íntegro diante de testes emocionais. Ela busca seu núcleo essencial, aquela parte de você capaz de afastar-se quando necessário sem hesitação, aquela dimensão de sua personalidade que não treme diante da possibilidade de perda. E no momento exato em que você abandona esse centro de gravidade pessoal, no instante em que se curva completamente ao caos emocional transitório sem manter seu eixo,
você se transforma paradoxalmente na coisa mesma que ela secretamente despreza. Um homem que pode ser possuído completamente, que não oferece resistência, que não representa mais o desafio necessário para manter a tensão erótica. Freud não estava tentando destruir o amor romântico com suas observações perturbadoras sobre o inconsciente humano. Ele buscava compreendê-lo em toda sua complexidade contraditória, além das simplificações românticas da cultura popular. Ele acreditava que o amor está sempre entrelaçado com algum grau de conflito psicológico, que o desejo não pode existir sem tensão, sem um elemento de resistência que cria a dinâmica necessária. E esta, segundo ele, é a tragédia do homem moderno. Ele deseja ser simultaneamente desejável e obediente, poderoso e agradável, dominante e emocionalmente domesticado. Mas estas são posições psicológicas frequentemente incompatíveis. O desejo, em sua natureza mais fundamental, exige certo desequilíbrio de poder, certa assimetria que cria tensão dinâmica. E no momento em que você entrega tudo indiscriminadamente, sem resistência, sem mistério, você inadvertidamente rouba dela a experiência da busca, da conquista gradual, do desvendar progressivo que alimenta o desejo. A mulher, de acordo com esta perspectiva psicanalítica revisitada, deseja render-se, mas apenas a um homem que não pode ser facilmente manipulado emocionalmente. Ela deseja submeter-se, mas apenas a um homem cujo propósito existencial transcende e supera em importância suas oscilações emocionais momentâneas. Ela deseja ser reivindicada, mas apenas pelo homem que não necessita dela para sentir-se completo em sua identidade masculina. E Freud, com toda a sua controvérsia histórica, enxergou esta dinâmica com brutal clareza analítica. Ele não culpava as mulheres por esta aparente contradição entre discurso consciente e resposta inconsciente. Ele responsabilizava as ilusões românticas vendidas aos homens pela cultura. Ilusões que os mantêm em posição de fraqueza psicológica, perdidos em relacionamentos disfuncionais e repetidamente devastados emocionalmente sem compreender a dinâmica subjacente. Você pensou, influenciado pela psicologia pop contemporânea, que mostrar suas feridas emocionais indiscriminadamente seria o caminho para fazê-la permanecer. Você acreditou que provar sua lealdade constante, sua consistência inquestionável, sua profundidade emocional sem filtros desbloquearia automaticamente sua devoção. Mas Freud provavelmente lhe diria: o que realmente estimula o inconsciente feminino não é primariamente a vulnerabilidade masculina exposta sem contexto apropriado. É a dominância do self, o autocontrole. Não o controle sobre ela, que seria mera expressão de insegurança, mas o controle sobre sua própria fome emocional, sobre suas próprias reações impulsivas. É sua contenção emocional, seu enquadramento psicológico inabalável, sua presença soberana que desencadeia sua resposta feminina mais profunda. Não suas declarações emotivas constantes, não suas súplicas por atenção, não sua necessidade de reasseguramento perpétuo. Compreenda algo que Freud dedicou sua vida inteira a dissecar psicanaliticamente. As mulheres, no nível inconsciente mais primitivo, não se apaixonam primariamente por sua suavidade incondicional, por sua vulnerabilidade indiscriminada. Elas se apaixonam por sua contenção, por sua capacidade de autocontrole. O homem que possui impulsos poderosos e não age impulsivamente sobre eles. O homem que é tentado e não sucumbe automaticamente. O homem capaz de amor profundo, mas que não idolatra o objeto de seu afeto, a ponto de perder sua identidade. Este homem, em sua mente inconsciente, é percebido como perigoso. Não no sentido vulgar de violência física, que seria mera brutalidade, mas no sentido freudiano de poder sem dependência patológica. Um poder que atrai precisamente porque não implora por validação externa. Você foi ensinado pela cultura contemporânea a inverter esta polaridade psicológica, a liderar com necessidade emocional, a expor seu coração prematuramente e chamar isso de força autêntica. Mas isso não é verdadeira força psicológica, é exposição prematura,
vulnerabilidade indiscriminada. E quando sua alma é exposta completamente antes de ser adequadamente testada, quando você busca ser escolhido antes de ter escolhido sua própria missão existencial independente do relacionamento, você deixa de ocupar plenamente sua potência masculina. Você se torna metaforicamente um servo aguardando a aprovação de uma rainha. E ela, segundo esta perspectiva freudiana, não pode verdadeiramente amar um servo psicológico. Ela pode utilizá-lo instrumentalmente. Pode depender dele para necessidades práticas, mas não pode desejá-lo com aquela intensidade que transcende o racional. Porque o desejo, como Freud observou em seus estudos sobre a libido, é construído sobre a tensão dinâmica entre anseio e resistência. É uma dança perpetuamente instável entre fome e restrição, entre aproximação e distanciamento. Essa é a razão pela qual muitas mulheres perdem interesse precisamente no momento em que sentem que o possuem completamente, que não há mais camadas a desvendar, territórios psicológicos a explorar. Não por crueldade inata, mas porque o desejo morre na certeza absoluta, na previsibilidade completa que elimina o elemento de surpresa e descoberta. Você pode acreditar, influenciado pela psicologia popular contemporânea, que o amor verdadeiro se baseia exclusivamente na transparência total, em dar-lhe cada pensamento, cada medo, cada centímetro de disponibilidade emocional sem resistência. Mas Freud identificou a falha fundamental nesta concepção idealizada. O inconsciente humano não se preocupa primariamente com honestidade explícita ou comunicação verbal. Ele responde a arquétipos profundos, a símbolos ancestrais, a dinâmicas de poder sutis, a contrastes emocionais que criam tensão erótica. Ela não deseja, no nível mais primitivo de seu ser, ver absolutamente tudo de você constantemente exposto. Ela deseja vislumbrar aquilo que não pode alcançar facilmente, aquilo que precisa conquistar gradualmente, aquilo que representa um território psicológico ainda não completamente mapeado. E você, homem moderno, com toda a sua terapia bem intencionada e suas boas intenções de comunicação transparente, tornou-se excessivamente acessível, excessivamente legível, excessivamente administrável. Ao fazer isso com a melhor das intenções, você inadvertidamente tornou-se emocionalmente seguro demais e, paradoxalmente, sexualmente invisível para o radar do desejo feminino primitivo. Porque a segurança absoluta, embora confortável, não acende a paixão instintiva. A segurança previsível não desperta o anseio. A segurança sem mistério não ativa o instinto feminino de submissão voluntária, de entrega a algo maior que si mesma. E o instinto de submissão voluntária a um parceiro digno é ancestral, inscrito no inconsciente coletivo humano. Enterrado em cada mito, em cada história de amor transcendente, em cada fantasia feminina arquetípica, não está um homem que obedece passivamente, mas um homem que conquistou primeiro a si mesmo, que dominou seus próprios demônios internos antes de oferecer proteção genuína. Esta é a razão pela qual Freud atribuía tanta importância às estruturas psíquicas do ego e do superego, os mecanismos internos de controle e autorregulação. Porque o homem guiado exclusivamente pelo id, pelo impulso imediato, pela luxúria momentânea, pelo anseio não filtrado, não é psicologicamente um homem completo. É um escravo de seus próprios impulsos primitivos, incapaz de sublimação, de transformação de energia libidinal em realizações culturais superiores. E nenhuma mulher, no nível mais profundo de seu ser, respeitará verdadeiramente isso como expressão de masculinidade madura. Ela poderá brincar temporariamente com tal homem, poderá utilizá-lo instrumentalmente para satisfação momentânea, mas não se ajoelhará diante dele em admiração autêntica, não o seguirá voluntariamente em uma jornada compartilhada. O homem diante do qual ela se ajoelha metaforicamente, em corpo ou espírito, em admiração genuína, é aquele que se ergue mais alto que seu próprio desejo primitivo, que transcende seus impulsos imediatos em nome de um propósito maior. Este é o paradoxo fundamental que Freud identificou na dinâmica do desejo.
Você não conquista seu coração perseguindo-a obsessivamente. Você o conquista tornando-se o tipo de homem que não persegue ansiosamente nada, exceto seu próprio destino, sua própria realização existencial, além da relação. Mas você foi vendido um mapa falsificado da psicologia feminina, pela cultura contemporânea. Um mapa que afirma categoricamente que as mulheres desejam disponibilidade emocional ilimitada, mais do que desejam força psicológica centrada. Que elas preferem um homem que apenas escuta passivamente mais do que um homem que lidera ativamente quando necessário. Que elas anseiam por igualdade absoluta em todas as dimensões, quando, na verdade, frequentemente anseiam psicologicamente por polaridade dinâmica que cria tensão erótica. Esta concepção equivocada é precisamente a razão pela qual tantos homens atualmente se sentem invisíveis em suas relações, psicologicamente emasculados, profundamente confusos quanto à dinâmica do desejo. Porque estão agindo de maneiras que inadvertidamente eliminam a atração ao removerem toda a resistência, todo o mistério, toda a tensão necessária. E depois se perguntam perplexos por que o amor esfria gradualmente. E pior ainda, frequentemente culpam a si mesmos por este fracasso relacional. Assumem que não são bons o suficiente como pessoas, que há algo intrinsecamente errado com eles. Mas Freud provavelmente diria que você simplesmente não está alinhado com sua natureza masculina mais profunda e, consequentemente, ela não consegue alinhar-se com sua natureza feminina correspondente. Ela se torna frustrada, irritável, inquieta, não porque você seja inadequado como pessoa, mas porque o que ela realmente deseja, o que seu sistema nervoso anseia primitivamente, é um homem que ela não consegue manipular emocionalmente com facilidade. Um homem que vive segundo um código interno consistente, não segundo emoções transitórias. Um homem que se comunica não através de desculpas constantes, mas através de direção clara quando necessário. E quando ela encontra tal homem, mesmo que inicialmente ele não corresponda a seu tipo físico idealizado, mesmo que não corresponda à sua fantasia romântica consciente, seu corpo reconhece instintivamente algo que sua mente moderna temporariamente esqueceu devido ao condicionamento cultural. Este é o tipo de homem em quem posso confiar sem necessidade de controlá-lo obsessivamente. Este é o tipo de homem que posso seguir sem medo de abandono ou traição. Este é o tipo de homem capaz de lidar com minha complexidade emocional sem depender patologicamente de minha aprovação constante. Você não se torna este tipo de homem simplesmente consumindo mais conteúdo teórico sobre o tema. Você se transforma gradualmente reconstruindo a arquitetura fundamental de sua alma, reorganizando suas prioridades existenciais, reavaliando sua relação com o feminino. Freud chamaria este processo de sublimação psicológica, o mecanismo pelo qual redirecionamos nossos impulsos primitivos para realizações de ordem superior. Sua raiva natural se transforma em ambição construtiva. Sua luxúria instintiva se converte em disciplina focada. Sua dor de coração se transmuta em legado duradouro. E através desta transmutação alquímica da psique, você se torna mais que um homem que meramente reage às circunstâncias externas. Você se torna um homem que cria ativamente seu próprio destino, independentemente de aprovação externa. Ela deseja, no nível mais primitivo de seu ser, este criador, este arquiteto de realidades. Não apenas o homem com um emprego estável ou uma rotina previsível, mas o homem que domesticou seu próprio caos interno, que integrou suas próprias sombras psicológicas. O homem que entra em qualquer ambiente e não precisa provar verbalmente seu valor porque sua presença autêntica já anuncia tudo o que precisa ser comunicado. E quanto mais você persegue ansiosamente sua aprovação, paradoxalmente, mais ela se afasta instintivamente, não por crueldade calculada, mas porque o desejo feminino primitivo não pode sobreviver na presença de mendicância emocional constante. O desejo autêntico exige reverência, e a reverência genuína flui naturalmente apenas na direção do homem que não se ajoelha psicologicamente,
que não abandona seu centro de gravidade pessoal em troca de validação momentânea. Esta é a verdade que Freud sabia que seria odiada por contradizer as narrativas confortáveis da cultura contemporânea. As mulheres, no nível inconsciente mais primitivo, não são primariamente atraídas por sua alma exposta indiscriminadamente, até que primeiro respeitem sua coluna vertebral psicológica, sua integridade fundamental como homem. O amor romântico não é o ponto de partida do poder masculino autêntico. É o subproduto natural dele, a consequência de um homem centrado em seu propósito existencial. A admiração feminina genuína precisa ser conquistada não através de palavras, mas através do silêncio significativo, através da maestria em alguma área da vida, através da retenção estratégica de necessidade emocional excessiva. E quando você abre mão de seu centro de gravidade masculino em troca de afeição momentânea, quando abandona sua missão pessoal para agradar constantemente, você não conquista amor autêntico. Você inadvertidamente semeia o desprezo silencioso, o ressentimento inconsciente. E ela pode não verbalizar este sentimento, pode sequer compreendê-lo conscientemente, mas ele se manifestará sutilmente em seu olhar, em seu tom de voz, na erosão gradual da admiração que antes sentia por você. Porque ela não pode, no nível mais primitivo de seu ser, desejar autenticamente um homem que não possui gravidade psicológica própria, que orbita ansiosamente ao redor dela como um satélite sem trajetória independente. Ela não o testa emocionalmente porque é inerentemente cruel ou manipuladora. Ela o testa porque sua mente inconsciente está perpetuamente buscando, avaliando, investigando, procurando por um homem que não se abala facilmente diante de pressão emocional. Um homem capaz de dizer não sem raiva defensiva quando necessário. Um homem capaz de afastar-se temporariamente sem drama desnecessário. Um homem capaz de amá-la profundamente sem perder-se completamente no processo, sem sacrificar sua identidade no altar do relacionamento. Freud denominou este fenômeno de princípio de realidade. A capacidade psicológica de adiar gratificação imediata em nome de poder e realização de longo prazo. E um homem incapaz de adiar seus impulsos emocionais imediatos, que reage dramaticamente cada vez que ela se retrai temporariamente, cada vez que ela chora, cada vez que se torna emocionalmente fria e distante, não é um homem psicologicamente preparado para receber reverência autêntica. É metaforicamente uma criança em busca de uma mãe emocional no corpo de uma amante, uma confusão de papéis que elimina a atenção erótica necessária. Esta é a verdade brutal que poucos ousam articular claramente. Ela não pode simultaneamente materná-lo emocionalmente e desejá-lo sexualmente. Um papel extingue o outro. No momento em que ela se sente como sua cuidadora emocional primária, como sua terapeuta não remunerada, o romance autêntico morre, substituído por uma dinâmica materno-infantil que pode proporcionar conforto momentâneo, mas não satisfação erótica duradoura. Você provavelmente acredita que ela o abandonou devido a algo específico que você fez ou deixou de fazer. Mas Freud argumentaria que ela partiu devido ao que você deixou de ser ao longo do tempo. Você deixou gradualmente de ser uma força psicológica independente. Tornou-se uma função previsível, algo que ela podia antecipar completamente sem esforço. E o desejo feminino primitivo não consegue sobreviver sem algum elemento de mistério, sem admiração autêntica, sem tensão dinâmica que mantém o interesse vivo. Você pode ser objetivamente uma boa pessoa. Pode ser inquestionavelmente leal como parceiro. Mas se não estiver ancorado em soberania psicológica, se sua vida não prossegue com propósito definido com ou sem a presença dela, você não é percebido como um homem completo em seus olhos inconscientes. Você torna-se um acessório substituível, um satélite sem órbita própria, uma presença facilmente intercambiável por qualquer outro que ofereça maior resistência psicológica. Entretanto, esta realidade aparentemente desanimadora contém, paradoxalmente, a verdade mais libertadora que você jamais ouvirá sobre relacionamentos. Porque significa que você não precisa transformar-se em outra pessoa completamente diferente
para despertar e manter o desejo feminino autêntico. Você simplesmente precisa retornar àquilo que foi gradualmente enterrado sob camadas de condicionamento social. Seu propósito existencial independente do relacionamento, sua disciplina interna inabalável, seu silêncio significativo que comunica mais que palavras desesperadas. O silêncio que não implora para ser ouvido e validado constantemente. O propósito que não necessita de permissão externa para manifestar-se. A aresta psicológica que não se desculpa por sua própria existência, que não se suaviza excessivamente para evitar todo o conflito necessário ao crescimento. Freud acreditava que o caminho para a autorrealização masculina não era o prazer imediato e constante, a gratificação instantânea de todos os impulsos. Era a maestria progressiva, não do mundo exterior e seus habitantes, mas primordialmente de si mesmo, de suas próprias reações impulsivas, de seus próprios demônios internos. Portanto, a solução para seu dilema relacional, meu caro, não é ressentir-se amargamente das aparentes jogos emocionais femininos que parecem contraditórios e injustos. A solução definitiva é parar de participar ansiosamente destes jogos em primeiro lugar. Parar de perseguir a aprovação externa como fonte primária de validação existencial e começar a construir metodicamente uma vida que não depende fundamentalmente desta aprovação para sua satisfação e completude. Ela não é seu prêmio máximo a ser conquistado. Ela não é seu propósito existencial definitivo. Ela é, na realidade mais profunda do relacionamento autêntico, o reflexo natural de sua própria liderança interna equilibrada. Se você lidera a si mesmo com integridade e propósito, ela seguirá naturalmente, atraída pela gravidade psicológica que você emana sem esforço consciente. Se você orbita ansiosamente ao redor dela, abandonando seu centro, ela instintivamente se afastará. Não por maldade calculada, mas porque a biologia primitiva não negocia com fantasias românticas idealistas que contradizem milhões de anos de evolução humana. O que Freud ousou articular, o que ainda assombra relacionamentos contemporâneos como um fantasma intelectual incômodo, é que o amor romântico, por si só, não é suficiente para sustentar o desejo ao longo do tempo. Não se não estiver fundamentado em polaridade energética, em poder psicológico equilibrado, em força sexual magnética, em robustez psicológica que resiste à erosão da familiaridade excessiva. Estes são os elementos que verdadeiramente criam e mantêm o desejo autêntico ao longo das estações de um relacionamento. Estes são os componentes que constroem um vínculo que não se deteriora gradualmente com a rotina previsível, que não sucumbe à entropia relacional. Um homem que comanda respeito autêntico antes de buscar ansiosamente amor romântico, invariavelmente terá ambos em abundância. Mas o homem que busca prematuramente o amor, esperando que este automaticamente lhe confira o respeito que não conquistou por mérito próprio, inevitavelmente terminará sem nenhum dos dois, uma tragédia relacional que se repete diariamente em milhares de relacionamentos em declínio. Portanto, eis seu chamado existencial como homem contemporâneo, não para endurecer-se emocionalmente, não para odiar ressentidamente o feminino em retaliação por feridas passadas, mas para lembrar-se de sua natureza mais fundamental. Você nunca foi projetado pela evolução para ser perpetuamente passivo, para ser emocionalmente devorado em troca de afeição condicional que desaparece no momento em que você mais necessita dela. Você não está neste planeta para implorar pateticamente por lealdade que deve ser livremente oferecida ou não tem valor real. Você existe para forjar-se progressivamente em algo raro e valioso, algo inabalável diante de rejeição momentânea, intocado por manipulação emocional transitória, inalcançável por qualquer influência externa que não sirva a sua missão existencial mais profunda. Porque quando você se torna gradualmente este homem, quando caminha pelo mundo não com arrogância compensatória, mas com autodireção inabalável fundamentada em valores consistentes, algo extraordinário começa a ocorrer no domínio relacional. As mesmas mulheres que anteriormente o dispensaram como invisível
começam a olhar novamente em sua direção com curiosidade renovada. O mesmo silêncio que antes as ofendia, como negligência emocional, começa a magnetizá-las irresistivelmente, porque podem instintivamente sentir, além das palavras, que você não mais necessita desesperadamente delas para completar-se como homem. E este, paradoxalmente, é precisamente o momento em que você se torna verdadeiramente desejável, em um nível que transcende a atração superficial. A verdade brutal de Freud não era que as mulheres são intrinsecamente quebradas psicologicamente ou inferiores em qualquer sentido. Era simplesmente que elas estão sintonizadas a uma frequência psicológica diferente da masculina. Uma frequência que recompensa a soberania interior, não suavidade indiscriminada. Uma frequência que anseia pela oportunidade de render-se voluntariamente, mas apenas a algo que julga instintivamente digno de tal rendição. E este valor não é medido primariamente pela quantidade de agrado oferecido, mas pela raridade com que você se abala emocionalmente diante de pressão externa, pela solidez de seu centro psicológico. Portanto, pare de sangrar emocionalmente em busca de validação externa, que nunca será suficiente. Comece a permanecer firmemente na verdade de seu próprio ser, sem necessidade compulsiva de aprovação. Construa sua vida de maneira tão completa e satisfatória que, independentemente dela permanecer ou partir, sua missão existencial continue inabalada, seu propósito permaneça intacto. Este é o único caminho verdadeiro para a paz interior autêntica, não uma parceria nascida do medo do abandono, mas uma união fundamentada no respeito mútuo genuíno. Não um amor construído sobre necessidade patológica, mas um vínculo estabelecido sobre poder psicológico equilibrado entre dois seres completos em si mesmos que escolhem compartilhar suas jornadas por vontade própria, não por carência desesperada. E se esta mensagem despertou algo profundo em você, se fez você recordar quem era fundamentalmente antes que o mundo lhe dissesse para ajoelhar-se psicologicamente em troca de migalhas de afeição, então não se afaste silenciosamente desta verdade desconfortável. Compartilhe-a com outras pessoas em jornadas semelhantes, porque isto não é apenas um vídeo motivacional passageiro. É um lembrete existencial fundamental. Você não está neste mundo para ser passivamente escolhido como última opção. Você está aqui para tornar-se psicologicamente completo em si mesmo, independentemente de validação externa. E paradoxalmente é precisamente esta completude que atrai naturalmente o feminino sem esforço consciente. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.